Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho muita alegria, mais uma noite para adorar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem se levantando aqui nesse pódio. Vamos fazer um momento de oração, entrar na presença do Senhor nessa noite. Eu costumo dizer, entrega todos os seus problemas, as suas dificuldades no altar do Senhor. Os seus anseios, as suas lutas, entrega tudo no altar do Senhor. E preste um culto a Ele, adore Ele, exalte, glorifique o nome dEle. E tenha certeza que Ele está no controle de tudo. Amém? Nessa noite vamos entrar em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa noite, Pai, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo em Tua presença, Senhor. Até que o Senhor tenha nos ajudado, Pai, até que o Senhor tenha nos abençoado, nos livrado de todo mal, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Te damos graças nessa noite, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, e nesta noite, Pai, entramos diante da Tua presença para entregar todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, ó Pai, as nossas lutas, ó Pai. Tu conheces, Senhor, a situação de cada um do Teu povo na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Eu venho te pedir nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa responder o Teu povo na noite de hoje, Pai. Que o Senhor possa fazer o Seu querer, a Sua vontade. Vai de encontro com cada situação, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que eles possam se esvaziar de todo o Seu eu na noite de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa encher, meu Deus poderoso, Deus santo, o Teu povo na noite de hoje. Se for da Tua vontade, batiza com fogo. Derrama dom sobre o Teu povo na noite de hoje. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o céu venha descer neste lugar na noite de hoje, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, Pai. Recebe os louvores que serão entoados a Ti na noite de hoje, meu Deus, como um cheiro suave e agradável diante das Suas narinas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo. Que nessa noite o Senhor venha falar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Pai, nessa noite eu te peço, vai de encontro, Senhor, com cada vida que aqui já se encontra, Senhor amado, Deus santo. Vai de encontro com aqueles que estão no caminho, Senhor amado, da escape e da livramento. Que o Seu povo possa chegar em paz e segurança, Pai querido, Pai amado, para Te adorar e Te exaltar e glorificar o Teu santo nome, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, nessa noite eu também te peço por esta vizinhança da Vila Mirante, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro com essas vidas, ó Pai, que haja salvação, Senhor, que haja libertação, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Arranca as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, ó Pai. Liberta esse povo, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Senhor, vai de encontro, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, com cada vida que passa aí fora, Senhor. Que eles possam ser impactados com a Tua glória que há neste lugar, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa operar grandemente sobre essas vidas, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Te pedimos nessa noite, Senhor, cumpra, Pai. Cumpra, Senhor, o Seu querer, a Sua vontade nessa noite. Aqui te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Eu queria pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia no Salmo 150. Eu gosto de abrir o culto, geralmente, com esse salmo. Não sei porquê, mas o Senhor, Ele sempre me direciona para trazer esse salmo para abrir o culto. E é um salmo conhecido que fala: o salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e harpa, louvai com a dufe e a flauta, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve com os instrumentos de cordas, louve com dança, louve com palmas. E você tem fôlego nessa noite, louve ao Senhor, adore, exalte, glorifique a Ele. Eu estava nessa tarde meditando ali na minha casa, eu estava sozinho no meu quarto ali, e o Senhor, Ele me trouxe a lembrança alguns anos atrás. E naquele mesmo quarto ali, um dia eu chorei ali na presença do Senhor, ali pedindo uma resposta dele. E é tão bom quando você chora na presença do Senhor. Muitas das vezes você acha que está sozinho, e ali Ele contempla o seu choro. E eu estava ali no meu quarto ali, e o Senhor, Ele me trouxe a lembrança que há alguns anos atrás nasceu um caroço no meu pescoço. Eu pensei que
já tinha chegado o meu tempo de vida aqui nessa terra, né? Mas eu lembrei que o Senhor, Ele tinha um propósito e um plano na minha vida, que Ele tinha uma promessa que eu ia ser pai. E até aquele momento eu não tinha, né? Minha esposa não tinha ganhado o bebê. E ali eu orei ao Senhor, chorei ao Senhor e falei com Ele ali. E Ele me deu a resposta. Ele falou que enquanto o meu milagre não acontecesse, eu não iria morrer. E ali eu pude descansar no Senhor, eu tive a certeza da resposta. E muitas das vezes é sozinho mesmo, é no seu quarto, é no seu carro, é numa condução, ou é no seu trabalho, é sozinho mesmo que lá o Senhor Ele vai falar com você. Muitas das vezes eu vejo pessoas que falam assim, o homem não chora. Na presença do Senhor você chora sim, porque muitas das vezes você pensa que está sozinho, mas Ele nunca te deixa sozinho, Ele nunca te desampara. E quando você precisa de uma resposta, Ele está lá sempre para te responder. E ali eu, nessa tarde, eu tirei para ficar com o Senhor. Minha família ela foi convidada por uma festa e eu não pude ir, não fui, eu fiquei. Mas eu não fiquei sozinho, eu fiquei ali na presença do Senhor, e o Senhor Ele mostrando. E aí o salmista nessa manhã, nessa noite, ele fala: tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Outra hora eu poderia não estar aqui, porque, pela medicina era um caroço, era um câncer que estava no meu pescoço, e para a medicina, mas Deus Ele confundiu a medicina, e para o glória do Senhor Jesus, esse caroço não existe mais, não voltou mais, e hoje eu estou aqui para louvar o Senhor. Independente de instrumentos, independente de orquestra, de banda, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nessa noite não se importa se você não sabe louvar, ou se você tem uma voz de gralha, mas louve ao Senhor. E nessa tarde foi tão bom que o Senhor Ele também me trouxe um louvor muito antigo, que esse louvor Ele falou comigo, e eu gostaria de pedir para os irmãos me ajudarem nessa noite, amém? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para mudar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a sua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou
aqui. As palmas do Senhor, amém? Glória a Deus. Você é um milagre do Senhor nessa noite, sabia? Maravilhoso tu és, Pai. Santo é teu nome, Senhor. Glórias a ti, Pai. Eu queria pedir para os irmãos, aqueles que têm harpa, me acompanhar o número 672 da harpa. Aleluia, santo é teu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. 672. Maravilhoso tu és, Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Glórias a Deus. Glorificado, exaltado, agradecido és tu, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Maravilhoso tu és, Pai. Grandioso, Senhor. Estamos na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. 690, amém? Glórias a ti. Glórias a Deus. Tu és, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua que os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua que os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois já sou mais que vencedor, pois já sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua que os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exército, pois já sou mais que vencedor, pois já sou mais que vencedor. Glórias a Deus, santo é o teu nome, Pai. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Maravilhoso tu és, Pai. Está falando 688, amém? Aleluia, glórias a ti, Pai.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero entregar diante do teu altar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, nessa noite, Pai, recebe esses louvores como cheiro suave e agradável diante das tuas narinas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de glória. Senhor, nessa noite continua fazendo, Senhor, continua operando nessa noite, continua falando nessa noite, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Conduz esse culto segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Te pedimos nessa noite, cumpra, Pai, cumpra o seu querer, Pai. É que te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e as palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Não pode aceitar nessa noite. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se alguém tem um testemunho para contar, algo para falar da parte do Senhor. Aproveita, irmãos, aproveita, né? Eu tenho o costume de dizer, aproveita e testemunhar, aproveita e falar do que o Senhor ele fez na sua vida. É tão bom, porque muitas das vezes a gente fala assim, mas Deus não fez nada. Como Deus não fez nada? Outra hora a gente estava lá no mundo, pense no que Deus ele fez na sua vida, olha para a sua vida lá atrás. Muitas vezes a gente só quer contar a bênção, né, ou um milagre, alguma coisa que aconteceu recentemente. Mas muitas das vezes o seu testemunho vai falar tão grande de coisas que o Senhor ele fez lá atrás, livramentos que o Senhor ele fez lá atrás. Muitas das vezes eu gosto de contar, sabe o quê? Muitas das vezes eu gosto de contar meu testemunho lá atrás, sabe por quê? Porque daí o Senhor ele me traz a lembrança daquilo que eu fazia, daquilo que o inimigo me usava para fazer. E hoje eu sou diferente, hoje ele me transformou. E esses dias eu estava conversando com um rapaz que era da minha época, que jogava bola comigo, e eu estava ministrando a vida dele, falando com ele, conversando, e ele falou assim, você lembra de quando a gente aprontava muito? Hoje eu não... Ele falou assim, hoje, por causa dessa lei aí que está aí, eu não bebo, estou com medo de sair de carro e beber, mas lembra que a gente bebia muito e muitas vezes nem sabia como chegava em casa. E ele falou, lembra que eu bati o carro, lembra que você bateu o carro e fez isso? Quando ele começou a trazer a lembrança, daí ele falou, hoje está tudo diferente na sua vida, né? Eu falei, glória a Deus. E eu costumo falar para as pessoas do que eu era antes, porque muitas das vezes as pessoas, né, não, aquilo ficou para trás, morreu, né, acabou, mas só que traz a lembrança, você fazia tudo aquilo, hoje você não faz mais. Deus ele te livrava ali, ó, eu batia, eu confesso, eu converso com as pessoas, eu falo, ó, teve vezes que eu bati o carro 2 vezes e acabou com o Fusca, eu tinha um Fusca na época, acabei com o meu carro. E eu cheguei em casa, minha mãe colocou para dentro, tudo ali. No outro dia eu não lembrava onde que eu bati o meu carro. Eu falei, no outro carro não foi, porque senão o dono já estava aí na porta me cobrando. E não atropelei ninguém, porque senão a polícia estava lá. E eu não matei ninguém e eu também não morri em acidente. Deus ele me livrou daquilo ali. Ah, mas é legal você falar isso? Não é legal.
legal eu falar isso, mas o que eu fiz hoje eu não faço mais para o reino do Senhor Jesus. E eu conto o meu testemunho, eu não canso de contar o meu testemunho do que o Senhor me libertou, do que o Senhor me transformou. Hoje eu sou uma nova criatura. E eu gosto muito das ministrações, quando eu leio a respeito de Paulo ali. Quando ele ministrava, quando ele pregava o Evangelho, quando ele falava do que o Senhor Jesus fez na vida dele. Eu era perseguidor, hoje eu sou perseguido. Eu fazia isso, hoje não faço mais, hoje eu faço diferente. E para nós não é diferente, irmãos. Né? Temos que contar os testemunhos todos os dias, mostrar que o Senhor ele fez na nossa vida. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. E muitas das vezes a gente só quer contar aquilo que, poxa, hoje eu queria estar contando, aquela bênção a qual eu orei nessa semana. E o Senhor ele não abriu a porta. O Senhor ele me trouxe a resposta. Eu queria estar contando no dia de hoje isso e aquilo. Eu queria estar aqui contando a minha bênção, a minha vitória, porque eu almejei esse mês de setembro, esse mês de outubro. Eu almejei aquilo, mas não aconteceu. Eu queria estar contando esse testemunho, final de mês, último dia de culto. Eu queria estar contando essa bênção, essa vitória, mas eu não consegui. Mas eu não tenho mais nada para contar. Tem sim, irmão. Você tem sim algo para contar da parte do Senhor. Porque muitas das vezes a gente fica só focado naquela bênção, naquela vitória, naquilo que a gente quer. Mas a gente esquece de tudo que o Senhor fez esse mês. Esse mês o Senhor ele te deu um livramento de morte. Esse mês o Senhor ele te colocou o pão sobre a sua mesa. Esse mês o Senhor te sustentou. Esse mês o Senhor ele te deu um trabalho. Esse mês o Senhor ele cuidou da sua casa, cuidou da sua família, livrou os seus. Esse mês o Senhor fez tantas coisas, mas muitas das vezes a gente não consegue testemunhar as maravilhas do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente fica focado, muitas das vezes num bem material, ou numa bênção que a gente quer. A gente pensa que é para ontem ou para hoje, mas o Senhor ele está preparando a sua bênção. Ele está preparando a sua vitória. Muitas vezes ele está te aperfeiçoando para você receber a sua bênção, a sua vitória. É a mesma coisa, como você vai dar uma... Eu estava conversando com os meninos hoje, eles vieram pedir a chave para abrir ali para o jogo. Daí, eu conversando com ele, brincando com ele, eu falei assim, vocês foram votar hoje? Daí ele falou, professor, eu tenho 15 anos ainda, não posso votar. O outro falou, eu tenho 16, mas ainda quando eu fiz, eu não podia votar, porque a lei não permite. Daí eu falei assim, então, muitas das vezes a gente tem um processo para passar, um tempo para passar. Mesma coisa, hoje, com 15, 16 anos, ele não pode ter um carro. Ele não pode, o pai e a mãe dele comprar um carro, uma moto, ele não pode dirigir pela lei da terra, ele não pode, ele tem que passar pelos processos, esperar o tempo certo, os anos certos para ele chegar e ele ter aquilo ali. E muitas das vezes, na área espiritual, muitas das vezes é assim também, irmãos. A gente precisa ser aperfeiçoado para receber a nossa bênção, para receber a nossa vitória. Eu vejo muitas pessoas que vêm por essas portas, ou até em outras portas a qual eu congreguei. As pessoas, elas pediram tanto para Deus, aquilo, né? O Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Elas pediram tanto para Deus, que Deus, ele chegou numa hora e ele falou assim, eu vou dar, só para ver o que vai acontecer. E aí o que aconteceu? As pessoas saíram da presença de Deus e hoje estão perdidas no mundo. Hoje estão desesperadas, tentando voltar e não conseguem voltar, porque não estava preparada para receber aquela bênção, aquela vitória. Mas de tanto insistir, o Senhor, porque a mão do Senhor ele está aberta para nos abençoar, mas a gente fica só focado naquilo ali. Tem pessoas que vêm para a igreja só focado naquilo ali, eu quero. Daí quando acontece, esquece do que o Senhor ele é na vida deles. Se hoje você não recebeu a sua bênção, o seu milagre, aquilo que você almejou para esse mês, ou até o final do ano, continua, persevere, não pare. O Senhor ele está te preparando para a sua bênção, que quando a sua bênção chegar, você vai estar preparado. Você vai estar preparado para gerar ela, ou para fazer multiplicar ela. E muitas das vezes a gente não vai estar, a gente pede tanto para Deus e não está preparado. Infelizmente eu vi esse processo com Deus, nessa caminhada com Deus, eu vi muitas pessoas indo para a igreja, pedindo, daí quando Deus deu, e aí esqueceu do que o Senhor ele fez,
se desviou dos caminhos do Senhor porque não estava preparado. O Senhor, Ele é um Deus abençoador, Ele tem tudo para dar. Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele faz tudo, Ele pode operar, Ele é o Deus do impossível, Ele pode fazer tudo para nós. Mas nós que temos que nos preparar a cada dia. E como nós nos preparamos a cada dia? Ouvindo a palavra do Senhor, obedecendo a voz do Senhor e fazendo a vontade do Senhor. É isso que nós estamos sendo preparados a cada dia. Então, nessa noite, eu creio que você tem algo para contar, uma bênção para contar. Eu vou estar dando a oportunidade. Você quer falar algo da parte do Senhor? Você tem um testemunho para contar na noite de hoje? Senão, eu já vou. Amém. Glória a Deus. Rapaz, tá bom? Vai contar a bênção? Pode ser. Pessoal da amada igreja do Paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, eu tenho passado alguns processos, né, no decorrer dos anos, e eu compartilhei com a minha mãe, com os meus parentes, né, na verdade, que eu não fazia mais planos. Eu falei, eu não faço planos, que é para não ser frustrada, para não ficar frustrada. Então, o que Deus quiser que seja, será. E Deus cuida da gente em pequenos detalhes, né? Coisas que às vezes você não estava nem sonhando mais, você nem pensava mais. Eu, por algumas circunstâncias, eu fui obrigada a sair da minha casa. Quando eu casei, a gente construiu a casa, morava no quintal da minha sogra, mas a minha casa. E 4 anos depois, a gente foi obrigada a trocar de casa. Eu tive que ir para a casa da minha sogra e ela subiu para a casa que eu tinha feito. E eu era casada de novinha, né? 4 anos, tudo do meu jeitinho. Eu escolhi o piso, eu escolhi o revestimento. E de repente você se vê obrigada a sair dali para um lugar que não foi você que projetou, não tinha minha cara. E por muito tempo eu quis voltar. Eu queria destrocar as casas, mas não foi possível. A gente foi levando. Irmãos, se passaram 15 anos eu morando num lugar onde eu não estava contente. O quarto lá embaixo era muito escuro, eu nunca gostei de casa escura, eu queria sempre um lugar iluminado. E quando eu menos esperava, na verdade, Deus providenciou para que eu voltasse para minha casa. Só que foi muito melhor, ela está muito melhor do que ela já foi um dia. Deus nos deu condição de fazer uma cozinha enorme. Hoje eu tenho uma cozinha enorme que eu falo, gente, tá faltando móveis aqui porque está muito grande. Então, Deus preparou e eu não estava mais esperando isso, eu não sonhava mais com isso. Mas a gente precisa sonhar. Eu ainda não estou nesse nível de fazer planos, mas Deus está tratando. É um tratamento, a gente não sabe quanto tempo leva, né? Mas Deus está tratando e este sonho Ele já me proporcionou de realizar. Então, eu agradeço muito a Deus, as orações de vocês, que esse tempo eu tive ausente, inclusive eu me sentia meio culpada. Eu falei, agora que Deus está provendo a minha vida, eu não estou conseguindo ir, mas Senhor, firma os meus pés na rocha, eu falava, segura nas minhas mãos, não deixa eu voltar para trás. E aqui sou eu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, Pai. Amém, irmãos? O testemunho da irmã Kelly, Deus ainda realiza sonhos. Né? Deus ainda realiza sonhos. É forte. É forte. Isso daí foi para mim, porque a gente tem sonhos. A gente tem projetos. Mas os projetos de Deus são muito maiores do que a gente imagina ou vê. Porque eu tinha sonhos, eu tinha projetos aqui para esse lugar. Né? Eu e o pastor Leandro, quando a gente começou, a gente só tinha o projeto Cristão do Zé Fiel Futebol. A gente tinha sonhos e projetos para tirar aquelas crianças do mundo das drogas, do crime. E a gente sonhava em fazer algo melhor para eles. Mas os sonhos de Deus foram além do que o nosso, e está sendo além a cada dia. E aí o Senhor, né, trazendo o ministério para cá, e o Senhor, Ele fez com que nós dois sonhássemos mais alto ainda. Por mais que o mundo fala, muitas das vezes eles falam que a gente é louco, que a gente está fazendo aqui, né, mas a gente está sonhando. E o testemunho da irmã, por isso que eu falei, a irmã Kelly não tinha nem chegado.
O testemunho edifica, irmãos, e me edificou, sabe por quê? Porque Deus, Ele ainda realiza sonhos. O Senhor está falando com você nessa noite. Qual é o seu sonho? Os seus projetos? Ele está no controle. Ele está no controle. Deus, Ele pode operar, Deus, Ele pode fazer. Basta você acreditar, basta você confiar. Amém? Mais alguém quer falar algo da parte do Senhor? Quer dar um testemunho? Ninguém? Então vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite te louvamos, te bendizemos ao teu santo nome. Senhor, graças te damos, ó Pai. Graças te damos, meu Deus poderoso, pelo testemunho da tua serva nessa noite, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Senhor, ainda realiza sonhos, ó Pai querido, Pai amado Deus santo, Deus tremendo. Que nós a cada dia possamos sonhar, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, que o Senhor possa a cada dia estar no controle da situação, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, agora te pedimos que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus amado, Deus santo, usar a vida do teu servo grandemente, meu Pai. Repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa noite caia por terra, Senhor. Que o Senhor possa cumprir o seu querer e a sua vontade. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém? Pastor Deus, está com a oportunidade, amém? Arthur, aleluia. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Olha que estava nessa madrugada e já vem alguns dias que o Senhor já tem falado sobre isso, que eu achei algo até providencial e foi algo tão tremendo, porque a hora que nós estávamos louvando, o Senhor já tinha falado algo, e a hora que a irmã Kelly veio dar testemunho, Deus chegou, só completou aquilo que ele estava falando. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Então diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Amém? Podeis assentar? Glória a Deus, aleluia. Senhor, graças te damos, Pai. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos louvores, obrigado pelo testemunho, obrigado pela presença, Senhor, dos teus filhos, obrigado por aqueles que estão online nos assistindo. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado por estes que se disporam, Senhor, mesmo diante, Pai, deste tempo, Senhor, que nós tivemos de votação, que se disporam em estar na sua presença. Mas o Espírito Santo de Deus é o Senhor que está em nós, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que fez a habitação em nossas vidas, e é o Senhor que nos promove a revelação da sua palavra. Então, Pai, nós somos gratos a Ti. Desde já, Senhor, cancela e anula todo tipo de investida de Satanás. Seja paralisado agora todo tipo de ataque do inimigo. Cancelado, anulado, desfeito todo tipo, Senhor, de investida, que sejam agora lançados fora em nome de Jesus, e leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando o Senhor me levou essa palavra, o Senhor me fez lembrar das muitas outras vezes que eu tinha ouvido essa palavra. E entre nós aqui, quantas vezes você não ouviu essa palavra? E com certeza a maioria das vezes, se não foram todas, essa palavra foi direcionada a você colocar a sua vida espiritual em ordem porque você estava em pecado. Quantas vezes não ouvimos isso? Quantas vezes não foi ministrado isso? Mas eu achei tão maravilhoso que o Senhor, de um tempo para cá, se nós formos começar a ver, e eu gosto de lembrar, porque assim, quando Deus ele nos dá algo para fazer, Ele estabelece fundamentos para nós permanecermos, porque o que Ele fala para nós? Se nós formos constantes
nós vamos herdar, nós vamos conquistar e nós vamos fazer aquilo que foi prometido para nós. Nós vamos ver aquilo acontecendo, se nós formos constantes. E lá no começo do ano Deus chegou e falou que este ano Ele estaria fazendo o quê? Com que as nossas raízes, elas fossem profundas. E você fala assim, que loucura! Não é, irmãos. Porque muitas vezes, o que acontece? Você pode perceber, o que o homem ele faz? Ele age por prioridades, não é? Imagina, a pessoa fala assim, olha, eu não tenho tempo para ir no culto. Morre uma pessoa, tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para fazer tal coisa. Aconteceu alguma coisa com algum parente, você sai correndo e você tem tempo. O que é isso? É a definição daquilo que é prioridade para as nossas vidas. E daí agora eu vou ir num nível ainda muito maior. Muitas vezes nós estamos buscando tanto a presença de Deus, estamos tão próximos do Senhor, como Ezequias. Vamos lá, olhamos tudo que ali os nossos pais fizeram, a gente olha, vai lá, derruba os altares, desfaz tudo aquilo que foi feito, que destruiu ou condicionou a uma idolatria, ou a um pecado, ou a quebra de princípios. Você vai lá, começa a reconstruir uma nova história, você faz todo aquele trâmite assim de você olhar, você pegar assim tudo aquilo que tinha sido colocado sobre a sua vida, você arrancou tudo e falou, eu não quero viver debaixo daquele jugo, eu começo a viver agora um novo tempo e começo a fazer, como Ezequias. Por quê? Em momento nenhum falou aqui que Ezequias ele fez o que era contrário aos olhos do Senhor. Sempre fez o quê? Ele fez o que era o quê? Tudo o que era bom. Tanto que todas as obras que o pai dele, no caso o rei antecessor fez, ele desfez e estabeleceu novamente a presença do Senhor sobre aquele povo. Por que eu estou dizendo isso? E por que o Senhor está querendo nos levar a isso? Porque na verdade, quando o profeta Isaías se levantou para isso, e se levantou para falar com ele, e ele ali adoeceu, ele não falou de um modo em relação ao pecado, como nós muitas vezes entendemos que é aquilo que nós praticamos que vai contra os princípios de Deus, mas aquilo que o Senhor tinha ordenado e que não foi feito. Como assim? Entra muito na parte do que? De uma desobediência em relação ao nosso nível de organização. Como assim? É loucura? Não. Exemplo, e eu vou ser mais claro agora, conforme o Espírito Santo de Deus me mostrou. Você ora, os seus filhos te vêm orando? Então, se eles não te vêm orando, eles vão orar. Muitas vezes, não. Por quê? Porque normalmente o pai é exemplo. Os seus filhos estiverem lendo a palavra, ou estudando a palavra, se não, eles também não vão fazer. Por quê? Porque você não tem hábito para poder fazer isso. Agora imagina, todos sabiam que Ezequias era um homem de Deus, então ele já retratava através de suas atitudes. Mas não é simplesmente ser um homem de Deus, mas gerar algo que vai impactar depois dele a próxima geração. E daí nós vamos entrar em algo que eu achei tão tremendo quando o Senhor ministrou, e eu falei, isso é maravilhoso. Todos nós temos uma promessa, não temos? Aleluia. Você já parou para pensar ou conseguir imaginar Abraão quando recebeu uma promessa? Sai da tua terra, sai da tua parentela para a terra que eu dei para vocês. Está aqui, é de vocês. Mas vocês, o dado tem que ser o quê? Conquistado. Tudo bem, ele foi. Quem entrou na terra? Quantas gerações depois entraram na terra? Quantas pessoas de um grupo pequeno foram gerados por causa de uma palavra e por causa da constância de crer naquilo que o Senhor, Ele ordenou?
isso lá atrás. Por quê? Porque ele estava estabelecendo, criando e gerando, prestem atenção, gerando uma nação. E ele precisava agir desta maneira. Daí chegamos até nós. Daí Deus faz uma promessa para nós, né? Quantos tem promessa? Vou perguntar de novo. Quantos tem promessa aqui? Quantos? Amém? Todos? Aleluia! Você crê nessa promessa? Sério, agora eu estou falando com você. Você crê nessa promessa? Tá ótimo. O que você está fazendo para poder chegar até ela? Né? E daí tem interrogação. Como assim? Porque, imagina, vou estar aqui fazendo alguns paralelos. Uma pessoa quer ser advogada. Ela pega e já começa a advogar? Não, tem um processo, não é? Ou seja, não somente um processo, mas tem o quê? Um caminho a ser percorrido. E este caminho a ser percorrido, muitas vezes é um caminho árduo. Não é um caminho fácil. Por quê? Vai exigir muito. E vai exigir em tempos, ou em momentos, ou em dias, que muitas vezes a nossa estrutura emocional, psicológica e até física não está suportando mais. Mas nós temos que conseguir ir adiante. Por quê? Porque é o nosso propósito, é o nosso sonho. É aquilo que a gente quer. Então terminou a faculdade. Depois que terminou a faculdade, foi lá, se formou. Daí tem o quê? Passar na prova da OAB. Passou na prova da OAB. A partir dali você pode começar a pensar em advogar. Perfeito. Mas o que isso tem a ver conosco? Então, tudo. Quando nós começamos a nossa vida espiritual, o que nós entendemos? Ou, como o pastor Laércio disse, como a Kelly disse, o que nós entendemos aquilo que vem sobre nós? Uma preparação para aquilo que o Senhor nos prometeu e quer nos entregar. Mas nós estamos convictos daquilo? E daí a gente entra onde? Nós continuamos sonhando. Nós continuamos com os nossos olhos aonde o Senhor disse que iria nos colocar, ou aonde foi a promessa dele para nós. E agora eu não estou falando somente no âmbito vida eterna, estou falando neste caminho até chegar à vida eterna. Quais foram os teus sonhos? Quais foram as tuas promessas? O que o Senhor disse que faria com você e através da sua vida nesta geração? Você já parou para pensar? Você já parou para imaginar tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos? Você já parou para pensar tudo aquilo que o Senhor já lançou sobre a sua vida? Partindo desse princípio, vamos voltar lá a Ezequias. Ezequias entendeu. Olha que interessante, Ezequias entendeu. Ele estava vivendo os sonhos de Deus. Sim. Por quê? Ele reinou durante, diz a palavra ali, 25 anos. Mas ele fez o que o Senhor mandou ele fazer. Ele buscou aquilo do Senhor. Ele fez aquilo que o Senhor ordenou ele a fazer. Mas como? Ouvindo a voz de Deus e fazendo o que o Senhor mandou fazer, perfeito. Mas estava faltando algo. O sonho não é só sonho quando nós vemos coisas acontecendo, ou estruturas sendo feitas, ou até mesmo quando nós vemos castelos sendo construídos ou edificados. Sonho só é sonho quando todos que estão em sua volta entendem e dão continuidade naquilo que o Senhor prometeu. E quando o Senhor falou isso, aí ele começou a me mostrar por que ele repreendeu, por que ele chegou até Ezequias. Porque normalmente o que é mais fácil você chegar e você dizer? O que é mais fácil nós vivemos? Vivemos aquilo, conquistamos, ótimo, perfeito, Deus fez, acabou. Não, mentira. Sabe por quê? Porque se acaba ali, não tem propósito. Porque se acaba ali, não tem mais como a gente continuar. Porque, entenda, sonho, ele só termina quando todos compreendem o propósito daquilo que está sendo entregue.
Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas, eu consegui comprar minha casa, agora nunca mais você vê a pessoa nem orando. Por quê? Porque aonde está o coração dela? Na casa, não no propósito, no sonho. Porque se entende que os sonhos de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. Você entende que aquilo que está sobre a sua vida, que o Senhor colocou na sua vida, está aí, tá? Está. Não é nada que limita aquilo que o Senhor quer fazer, ou não foi colocado para poder chegar até determinado lugar e parar. Porque como o Senhor ele faz? Olha que interessante, o Senhor falou para Abraão o quê? Vai, ótimo. Daí Deus pegou, fez algo grandioso, fez um milagre acontecer, né? Gerou Isaac. Já começa o milagre, né? Porque um homem de 100 anos e uma mulher de 90, é ilógico ter um filho. Já começou. Isaac teve lá, o que aconteceu? Isaac teve mais 2 filhos. E estes filhos geraram o quê? Foram que geraram nações. Olha que interessante, geraram nações. Um de um lado e o outro do outro. Entenda, os 2 foram abençoados, mas um diante daquilo que o Senhor preparou e o outro diante daquilo que o homem quis. Entenda isso. Pegou, foi lá, constituiu, saiu, foi. Quando chegou depois do 10º filho, Deus pegou, renovou a promessa. Como assim loucura? Renovou a promessa. O que aconteceu? Ele fez com que todos os irmãos mais velhos sentissem o quê? Sentissem quase que ódio, né? Deste irmão que era acariciado, que era cuidado pelo pai mais do que os outros, que foi dado uma túnica toda colorida. E este irmão foi jogado dentro de um buraco, foi vendido a comerciantes e foi entregue como escravo no Egito. E eu quero te falar, mas onde está o sonho aí? Então, muitas vezes para poder chegar no sonho, nós vamos chegar e começar a entender que muitas pessoas vão virar a cara para nós, até as pessoas do nosso lado. Muitas vezes para poder chegar no propósito que Deus quer, nós vamos ver pessoas falando muito de nós. Nós vamos ver pessoas apontando o dedo. Nós vamos ver N palavras e N situações. Nós vamos até muitas vezes nos submeter a fazer coisas que a gente nem muitas vezes sabia que nós tínhamos tanta habilidade para fazer. Mas é aí que o Senhor ele começa a nos mostrar que já está em nós e que muitas vezes nós não entendíamos. Você pode perceber o que o Senhor ele fez? Fez José ser hábil o quê? Fez ser hábil em administrar. Opa, Deus já está começando a falar conosco. O que ele falou? Se você souber como organizar tudo que eu colocar nas suas mãos, a minha presença ela vai continuar na sua vida. A minha presença ela revela o meu sobrenatural, mas a sua atitude em organizar, em administrar, vai te levar para o lugar que eu prometi, que a minha promessa tinha sido feita lá atrás para Abraão. Como assim, loucura? Não. O que ele fez? Ele chegou, ele foi lá, foi aonde? Ele foi administrar a casa de Potifar, administrou, mas não se rendeu. E aí que está. Todas as vezes que nós começamos a organizar algo, que Deus pede para nós organizarmos, ou seja, o que é a organização que o Senhor ele pede? Quando nós colocamos visível, qual é o nosso propósito? Visível, qual é o nosso sonho? Visível, quem é o Deus que está na nossa frente? Quando nós deixamos visível isso, o que é, aí sim, a organização ela começa a se submeter e todos os caminhos te levam para onde? Para o mesmo lugar. Não tem como você fugir. Mas, com José, o que começou a acontecer? Ali teve uma proposta para quebrar um princípio dessa organização. Um princípio deste nível de administração. O que foi? Foi ele fazer o quê? Se deitar com a mulher de Potifar. Ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele entendia o que era princípio.
Então, diante de uma organização, daquilo que o Senhor Ele colocou para você, automaticamente Ele vai falar: nada daquilo que eu coloquei nas suas mãos pode quebrar princípios, porque sonho não quebra princípio. Quando nós chegamos ao sonho de Deus, sonho não tem negociação, sonho não tem barganha, sonho não tem nenhum tipo de oferta ou contraproposta. Sonho tem a ver com se manter no princípio daquilo que Deus quer, mesmo que doa em nós, mas nós não abrimos mão daquilo que o Senhor prometeu para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso, acontece a mesma coisa que aconteceu com José. O que aconteceu? Foi preso. Imagina, escravo preso ainda. Eu falei: Senhor, né? A gente fica pensando, escravo e preso? O que mais tem? Daí ele falou assim: Senhor, então, é aquilo ali. Chegou aonde todo mundo olha e fala assim: agora não tem mais jeito, né? Agora não tem mais escapatória. Mas, quando a presença do Senhor está na nossa vida, e o Senhor entregou algo nas nossas mãos, nós continuamos a fazer aquilo que nós sabemos fazer. Na nossa simplicidade, nós continuamos fazendo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O que nós sabemos fazer? José, o que você sabe fazer? Eu sei organizar, eu sei administrar. Tá bom, José, então faz aqui. Além do Senhor ser contigo, você sabe organizar tudo isso? Continua, vai fazer. O que aconteceu? Chegou lá o carcereiro e falou: vai, cuida de todo mundo. Vou fazer o quê? Você sabe fazer, você é melhor do que eu nisso. Faça. O que acontece? Ninguém pode roubar aquilo que já está dentro de nós. Ninguém pode roubar o nosso sonho. Só nós que paramos de acreditar naquilo que o Senhor prometeu em nossas vidas. Porque está aí, isso queima dentro de nós. Se não queima dentro de nós, não é sonho, é seta, joga fora. Se não queima dentro de nós, é alguém que colocou algum tipo de coisa na sua cabeça. Pega, joga fora. Porque o sonho ele queima. Sonho, ele não deixa você se vender. Sonho, ele faz com que você mergulhe naquilo que o Senhor quer. E quando este sonho ele entra com um propósito, se alinha no propósito de Deus, pode acontecer o que for, sempre Deus vai te trazer a lembrança. Sempre Deus vai te trazer a lembrança quem realmente você é. E quando ele faz isso, acontece da mesma maneira. Qual era? Fora, olha, entenda bem. Nós estamos falando de uma presença, nós estamos falando de uma habilidade que ele já tinha, que era de fazer essa parte de organização e de administração, e ele ainda tinha dons, né? Qual era o dom dele? Interpretar sonhos. Olha que tremendo, olha o que Deus está falando. Além disso, você ainda tem dons dentro de você. Tem estes dons aí ainda que você precisa deixar fluir. Porque assim, nenhum sonho, ele perdura se você não deixar com que tudo isso seja envolvido neste nível de entendimento. Você precisa entender, e você precisa deixar com que isso flua. O que ele fez? Chegaram 2 pessoas lá do palácio, ele pegou, interpretou os sonhos. E do modo que ele disse, aconteceu. E se passaram 2 anos. E depois de 2 anos, o que ele fez? Ele pegou e foi chamado para poder falar com o faraó. E ali ele interpretou o sonho. E o que eu acho mais tremendo é o seguinte: ele, em momento nenhum, e é isso que eu quero que você hoje veja. Quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor já sabe tudo aquilo que você pode fazer por Ele, nele e para Ele, Ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Quanto mais nós nos acharmos, ou quanto mais este orgulho se apresentar em nós, mais nós vamos ser abatidos, mais nós vamos ser derrubados. Mas quando nós colocamos toda a nossa confiança e lançamos tudo nele, que é Ele que nos capacita, Ele que nos deu, Ele nos entregou, como José fez. Quais foram as palavras? Olhem bem o que José disse. Olha, depois que ele interpretou, então, Faraó, o que você vai fazer? Faz o seguinte: pega uma pessoa, e esta pessoa que você escolher, ele vai fazer isso,
Isso, quer dizer, ele não se autopromoveu, ele não fez nada. O que ele falou? Ele ensinou como fazer, ele mostrou o caminho e ainda disse que era para ele escolher dentre aqueles que ele tinha. Você vai falar assim, que loucura! Então, quando Deus está agindo em nós e esta presença ela se move, nós não precisamos ficar mostrando, nós não precisamos ficar querendo evidenciar algo. Sabe por quê? Porque quando nós colocamos a glória nele, quando nós diminuímos, ele aparece. Quando nós diminuímos, a glória dele se manifesta, porque a gente não precisa mostrar, nós não vamos precisar falar, porque a hora que chegar vai ter a mesma resposta de Faraó. Olha para todo mundo, que todo mundo se sentiu, né? Não, agora ele vai dar para mim, né? Não, agora eu vou ser o governador. Não, agora eu estou tantos anos com ele aqui, e assim. Então ele foi e falou assim, não, todo bajulador, né? O que ele fez? Ele olhou e falou assim, tem pessoa mais preparada que você, José? Tem pessoa mais preparada que José? Não! O que ele fez? Levantou José como governador do Egito. Olha o que Deus ele faz. E olha como Deus ele nos leva ao quê? A compreender Ezequias. Você fala, nossa, tudo isso para poder entender Ezequias? Sim! Porque Ezequias tinha perdido este princípio. Ezequias não estava compreendendo aquilo que estava acontecendo. Ele não tinha presença. Ele não fez. Aí que está, tudo que nós falamos. Ele não fez o que Deus mandou. Ou seja, ele não tinha aquelas habilidades que era para poder fazer aquilo. Ele teve, mas ele faltou algo, não faltou? O que faltou? Faltou ele ter o quê? A competência de preparar a próxima geração, de preparar o seu herdeiro, de preparar este legado, de preparar e ensinar a próxima geração a se manter constante. Nestes dias, ou melhor, em nossa geração é o que nós vemos, em nossa geração é o que nós estamos contemplando, pessoas pregando em vários lugares, querendo que vá profetas de todos os cantos na casa dela, querendo ouvir profecias, querendo de todos os cantos, querer saber o que Deus quer, sabendo que Deus já entregou para ela, já mostrou para ela, já deu o sonho para ela só precisa se posicionar e começar a administrar aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Por que o Senhor está nos levando a este entendimento? Porque não tem como se manter constante se você não tem entendimento da palavra, daquilo que o Senhor entregou para você. Não tem como você se manter constante, não tem como você olhar o seu sonho se você não entende que a maturidade vem dele e é através dela que você se mantém em pé. Ainda que os nossos olhos olhem e falem assim, Senhor, mas está difícil. Então, é exatamente por isso, porque a facilidade nos leva a muitas vezes esmorecer e parar. Ou seja, pode perceber, depois que inventaram o controle remoto, nunca mais ninguém levantou do sofá, não é? Nunca mais. E muitas vezes agora na cama, não é? Quem tem TV no quarto é na cama. Nós arrancamos tudo isso, não tem nada. Por quê? Daí você fala assim, como assim? Estava conversando com o pastor Laércio, a gente conversando. Hoje a facilidade do carro. Você anda pelo menos a extensão da sua rua para ir para algum lugar comprar pão? A gente faz assim, você fica assim, né? Mas eu faço em casa. Não pare de andar em casa. Então, mas você sabe que nosso coração é um músculo e ele precisa dessa atividade. Ele precisa de momentos, não somente, ou melhor, caminhos, não somente retos, mas caminhos que vão ter ondulações para você poder fazer com que ele tenha a sustentação de realmente passar por períodos de muita pressão e também aquele de muita depressão. Por isso daí ele tem aquela resistência, porque é ele que bombeia o sangue para o nosso corpo. E muitas vezes a gente não tem isso, né? A gente não percebe, ou não fica
percebendo isso. Mas, olha agora em relação à nossa vida espiritual, se não é igual. A gente já está com tantas facilidades que nós esquecemos de perguntar para quem sabe, não é? A gente pergunta para quem? O tal do Google, não é? Tudo que a gente pergunta para ele. É bom, lógico que é bom, mas e ouvir a voz do Senhor não é melhor? Quando Deus ele falou com Ezequias, aí Ezequias entendeu o que Ezequias fez? Orou e mostrou para o Senhor tudo o que ele fez e quem realmente ele era. Então, se naquele momento ele orou, fazia quanto tempo que ele não estava com este entendimento, preocupado com as coisas que ele estava fazendo, com tudo aquilo que ele já tinha se comprometido a fazer, e não aquilo que o Senhor estava ordenando e mostrando para ele. E eu não estou falando isso em âmbito espiritual não, tá? Eu estou falando exatamente no âmbito organizacional, ou seja, de preparar, de instruir, de mostrar, de fazer com que as pessoas entendam que é através da palavra, que através sim, que nós temos os sonhos, que através destes sonhos o Senhor estabelece um propósito, que através deste propósito nós temos habilidades naturais, dessas habilidades naturais nós temos dons, e através de tudo isso nós preparamos e condicionamos as pessoas que estão do nosso lado para se manterem constantes. Porque já pensou? Imagina, vamos colocar aqui, o pastor Lércio falou do projeto social, do futebol. Imagina se um dos professores, ou o pastor Lércio quando começou, se antes de falar para eles jogarem bola, falasse para eles assim: vai lá, todo mundo, enche a boca ou enche a barriga de água, e vai todo mundo correr agora atrás da bola, o que ia acontecer? Depois de alguns minutinhos ia acontecer o quê? Todo mundo ia estar assim, né? Que foi? Né? Por quê? Fizeram aquecimento? Não. Fizeram algum tipo de alongamento? Não. O que fizeram? Fizeram só jogar. Só queriam desfrutar. É muitas vezes isso. O evangelho hoje ele está sendo oferecido dessa maneira. Sabe aquele negócio de faz um de queijo aí? Né? Não é assim? Ah, manda um de queijo aí, né? Sai na hora e você já pega? Como assim? Mas esquecem de... Existe uma preparação da massa, existe a preparação do recheio, existe o fechamento de tudo isso, existe a preparação do óleo na temperatura certa, existe o manuseio correto para poder colocar naquele óleo, e existe o modo de retirar, e existe também o corte para que a hora que você morda não queime a sua boca, não é? E existe tudo o tempo. E é isso que nós temos que entender. Quando o Senhor ele falou com Ezequias, ele disse o seguinte: você vai morrer, acabou, não dá mais, já era. Aí Ezequias pensou e falou assim: tá bom, e aí? O que eu deixei? Você deixou um local completamente transformado. Nossa, que bênção, ótimo, aleluia, glória a Deus. Mas quem vai mantê-lo? Quem você preparou? Quantos estão preparados para dar continuidade naquilo que você criou? Muitas empresas aqui de São Paulo foram destruídas porque não houveram sucessores, não é? Os pais tiveram grandes riquezas e grandes posses. O que acabou acontecendo? Por quê? Porque quando não há aprendizado, quando não há o entendimento disso, e quando nós só ficamos presos em nosso próprio conceito, o sonho, a promessa, o propósito, ele é barrado. Aonde nós vemos isso? Daí a gente vai ter que ir lá, lógico, temos que ir lá com Elias e Eliseu, não é? Simples, é um caso típico daquilo que aconteceu e daquilo que muitas vezes acontece aqui. Você vê homens de Deus tremendamente usados na presença do Senhor, como Elias.
Elias pegou, teve tempos, né, processos que ele passou ali, tiveram oportunidades que ele teve de revelar a glória de Deus, e ele o fez. E o que aconteceu com ele? O Senhor já tinha falado que ele iria ser levado aos céus. E ele pegou, passou no campo, viu Eliseu e falou: segue-me, não é? Ó, vamos embora. Eliseu fez o quê? Peraí, pegou, resolveu o que tinha para resolver e seguiu Elias. O que Eliseu pediu para Elias? Eu quero aquele seu carro importado, Elias, né? Não, eu quero a sua, hoje carro importado já é. Eu quero aquela sua aeronave, né? Aquele seu jatinho, Elias. Quero aquela sua mansão, Beverly Hills. Não é nem aqui que é Alphaville, Alphaville nada, né? Fichinha. Não, o que ele pediu? Eu quero a porção dobrada daquilo que está na sua vida. Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo. Eu quero este poder que está na sua vida, mas eu quero a porção dobrada daquilo que você está vivendo, Elias. É isso que eu quero. Elias, sabe, eu fico imaginando Elias ficar assim, ó. Como assim? E ele até fala, né? Coisa difícil pediste, né? Como assim? Como que é? É isso que eu quero. Porque na verdade, o que o coração do homem ele quer? Ele quer coisa palpável. Ele quer coisa material. Ele quer coisa que ele vai administrar e vai ter dinheiro. Mas Eliseu falou assim: não, meu coração não está nisso. O que queima em mim é outra coisa. Eu quero, é isso aí, a porção dobrada. Ótimo, a hora que ele pegou, viu Elias subindo, a capa ali caiu, ele pegou aquela capa e ele foi ali tomado por esta porção dobrada que o Senhor deu. Mas eu não quero ficar preso de Elias para Eliseu. Eu quero falar contigo sobre, e esta unção de Eliseu foi para quem? Cadê depois de Eliseu? Quem fez depois de Eliseu? Ninguém mais quis. Mas não tinha uma escola de profetas? Não tinha um lugar onde era ensinado? Por que ninguém mais quis? Porque não importava a unção, não importava a presença, eles não estavam mais preocupados com isso. Eles começaram a querer se preocupar com as coisas desta terra e não mais com as coisas de Deus. Você entende por que Ezequias tinha que parar e começar a mostrar, ao gerar um sucessor? Eliseu não teve ninguém, e o moço que andava com ele ainda tentou, né? Tentou dizer algo, ou tentou subornar aqueles que vieram até Eliseu, e ele foi cometido pela lepra. Olha como é quando o Senhor ele quer algo para nós, e nós não queremos aquilo que Ele tem para nós, e começamos a olhar as outras, ou as ofertas que estão querendo jogar sobre as nossas vidas, o que acontece? Automaticamente, hoje nem tanto a externa, né? Mas começa a ter uma lepra espiritual, sim, aonde a dependência, aonde aquilo que a gente tende a acreditar, a gente simplesmente para. A gente não confia mais em Deus, a gente confia na força do nosso braço. A gente não confia mais na capacidade de Deus para nos orientar e nos mostrar. A gente começa a fazer o quê? Nós começamos a acreditar na nossa capacidade, no nosso treinamento, no nosso conhecimento e em tudo aquilo que nós já sabemos. Por quê? Não, eu já sou hábil, não é isso? Eu já sei. Mas o que o Senhor mostrou para Ezequias? Ezequias, compete a você. Você tem que preparar. E olha que coisa sobrenatural que o Senhor, dessa palavra, Ele começou a me mostrar. Nós tivemos vários avivamentos no decorrer do mundo, no decorrer destes anos, décadas. Por que muitos não perduraram? Por que muitos não deram continuidade? Exatamente por causa do homem. Preste bem atenção, quando entra o orgulho dentro do homem,
e ele se acha autossuficiente, Deus não pode mais fazer, e aquilo que Deus estava fazendo começa a minguar, porque o homem ele começa a se achar capaz de fazer aquilo que é Deus quem faz através dele. Foi o ponto que Ezequias chegou. Daí foi onde Deus chegou e falou: então tá bom, eu ouvi a sua oração, eu te dou mais 15 anos, mas agora prepara. Ou seja, coloca a tua casa em ordem, muda o seu pensamento. Deus te deu, Deus começou a mostrar quem você é, Deus começou a revelar esta presença na sua vida, Deus começou a te instruir, Deus começou a fazer aquilo que Ele tinha para fazer com você. Deus fez com que você restaurasse os seus sonhos, restaurasse os seus propósitos, restaurasse a promessa dele sobre a sua vida. Mas agora você tem que começar a entender que você tem que permanecer constante e fazer com que as pessoas que estejam ao seu lado sejam também constantes. Como? Ensinando, mostrando, através da nossa atitude, revelando esta palavra para cada um deles. Muitas vezes vai ser difícil. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil? Por quê? Porque a conversão ela não vem através de palavras. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso em nós. Não foi assim que aconteceu conosco? Eu creio que com todos foi assim, né? Ou chegaram e falaram assim: Kelly, a partir de hoje, se você não se converter, você vai ficar pendurada lá, de ponta cabeça naquele poste, e o pessoal vai ficar te chicoteando. Vai ser assim? Não. Vai ser amigo? Não. Vai ser Dalina? Não, né? Então, se não foi, algo aconteceu aqui dentro. E este algo já começou a mostrar para nós quem é a nossa essência. Quem é o Senhor que nós vivemos. Quem é este Senhor que hoje habita em nós. Porque eu falo, porque hoje o Espírito Santo de Deus ele está aqui, ó. Ele está em nós, e nós temos que permitir Ele nos levar ao entendimento do que nós temos que fazer. Ou melhor, Ele nos deu habilidades para nós organizarmos os nossos passos, administrarmos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Como? Através do Espírito Santo, através da palavra, através de todas as habilidades que já estão aí e de todos os dons que Deus te deu. Você foi capacitado por Deus para estar onde você está e hoje estar conquistando aquilo que Deus, Ele te prometeu. Mas espera aí, está acontecendo assim, então. Em qual momento você começou a acreditar que tudo era você e não Ele? Porque você concorda que como a gente para? Não sei porque o Espírito Santo de Deus está direcionando a falar isso, mas por que a gente para? Porque nós achamos que somos nós, não é? Como assim? Nós achamos que somos nós. Como assim? Quando nós recebemos algo e aquilo ali a gente já se tornou hábil para poder fazer, você pergunta para Deus se é para fazer? Ou você faz? Você pergunta para Deus se é o tempo de fazer aquilo? Ou você simplesmente faz? Você percebe que a gente perde a intimidade com Deus por nos acharmos capazes de fazer sem perguntar para Ele se é para fazer? Fala assim, não, que loucura! Não é. Ainda que a gente saiba fazer, Deus sempre mostrou para nós que existe o tempo certo. Pode perceber, não existiu o tempo certo com Abraão, Isaac, Jacó, José. Não existiu o tempo certo para Ezequias. Não existiu o tempo certo para Elias. Não existiu o tempo certo para Eliseu. Não existiu o tempo certo para cada um revelar aquilo que o Senhor tinha. Não teve esse tempo? Então por que muitas vezes nós queremos precipitar? E muitas vezes a precipitação, ela depois nos leva a ficar pensando: por que eu fiz isso? Não é? É mais ou menos isso aí, né? Mas por que eu fiz se eu sabia?
Então, se você sabia, você fez porque você sabia. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes é aí que a gente permite o orgulho entrar em nós. Ah, mas já sou lavado, remido, já sei o que Deus tem. Então, é por isso. Nós não podemos deixar de ser constantes. E ser constante é ter esta administração e esta organização em Deus. Senhor, é tempo de fazer, eu faço. Senhor, é tempo de parar, eu paro. Senhor, é tempo de ensinar, eu ensino. Senhor, é tempo de eu ficar junto, eu fico junto. Senhor, é tempo de eu pegar, eu me calar e só mostrar, eu me calo e mostro. É tempo de eu caminhar, eu caminho. É tempo de eu estar neste lugar, eu vou ficar. É tempo de eu estar em outro, eu vou ficar. O Senhor, Ele faz isso conosco, mas Ele mostra, a partir do momento que Ele te colocou em um lugar, Ele estabeleceu algo para você. E Ele te deu uma certeza que o seu melhor não está em tudo que você aprendeu. O seu melhor ainda continua nele. Mas que Ele precisa, e que Ele quer te fazer entender você precisa gerar aquilo que você sabe nesta próxima geração, para estas próximas pessoas. Por que você limita aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Por que você está limitando algo tão grandioso que o Senhor colocou? Por que você está limitando todo o aprendizado que Deus já te deu? E muitas vezes até jogando de lado os anos de experiência que o Senhor colocou, simplesmente achando que não foi nada. O Senhor está te falando, o Senhor colocou ferramentas na sua mão, para que você olhe novamente e saiba, o seu sonho ainda é possível, porque através da sua vida, Deus vai transformar muitas pessoas, muitas famílias, em muitos lugares, porque Ele te deu a condição para fazer isso. Então deixe Ele te usar da maneira que Ele quer, não do modo que você acha, mas da maneira que Ele quer. A hora que você entrar no lugar, a hora que você estiver neste lugar, a hora que você colocar os pés ali, fale: Senhor, o que eu tenho que fazer? E faça do modo que Deus Ele te orientou, porque assim você vai ver que o Senhor, Ele vai começar. Você vai olhar assim: Senhor, não dá. Daí você olha de novo: não tinha porta, tem porta agora ali? Ele falou: e está aberta, entra. Tá bom, eu entro. Senhor, mas não tem mais muro? Então, não tem mais muro porque Deus tirou o muro e falou: entra e toma posse. Senhor, mas cadê aquele monte de gente que estava falando? Ele falou assim: então, agora olha além e vê a quantidade de anjo que está guerreando por você, porque nenhuma arma forjada pode ir contra a sua vida, porque a partir do momento que Deus te escolheu, assuma a sua condição, assuma quem você é nele. Faça aquilo que Ele te chamou para fazer, e não precisa ficar falando que o outro ou aquele não fez. Deus te chamou para fazer e gerar pessoas que vão fazer também. Deus não te chamou para você ficar ali parado e olhando: mas tem que ser desse jeito. Não, mas vai ser assim. Não, mas mais um dia. Mais um ano. Mas daqui a pouco a gente pega, tá lá com o desenho antigo do Lip Hard, né? Ó Deus, ó céus, ó vida, ó azar, ó não sei o que lá, contando sempre as histórias que, na verdade, Deus não contou para você. Então assuma quem você é. Olhe nas suas mãos as ferramentas que Deus já te deu e comece a fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não ficar parado e não ficar olhando para o lado, mas olhar para o seu sonho, para a sua promessa. Sabe por quê? Se Deus Ele te prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, na vida dos seus, e todos que vão te ver vão querer olhar e falar:
conseguiram. Sabe o que nós vamos falar? Nós vamos falar assim: então, conseguimos porque a honra está nele, a honra está em Jesus, a honra está no nosso Senhor, porque foi através dele que tudo aconteceu, porque é por ele, para ele e nele. Então, está aqui, não somos mais nós. Que nós não permitamos mais nenhum tipo de orgulho entrar aqui e nós acharmos autossuficientes. Nós só somos suficientes no Senhor, e Ele vai nos ensinar. Eu não sei porque o Senhor está nos levando a esse entendimento, mas eu quero passar o que o Espírito Santo de Deus me passou aqui. Você sabe organizar tantas coisas, mas o Senhor está falando agora para você organizar. Preste bem atenção. Organizar. Qual vai ser a pessoa que vai estar do seu lado e você vai ensiná-la a se manter constante e fazer aquilo que o Senhor quer que ela faça, e você vai discipulá-la e mostrar para ela qual é o caminho. Entenda, não aquilo que nós queremos, não aquilo que nós achamos ou que está no nosso coração, mas o que o Senhor realmente quer para nós, o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor tem mostrado e revelado para nós. E através da nossa organização, ou seja, de preparar este caminho, nós vamos começar a ver pessoas sendo transformadas. Pense nisso, aonde você está, e o local que você está, e os lugares que Deus está te colocando, não é simplesmente para você ir, é porque Deus tem preparado algo para você. Então está na hora de você abrir a sua boca e falar daquilo que Ele está fazendo em você. Preste bem atenção, em você, não para você, em você. As pessoas muitas vezes querem saber o que você está fazendo para, mas o que está fazendo em você. Por que o em você? Porque o em você, a cada 10 palavras, 9 vai ser para glorificar o Senhor, e uma vai ser para exaltar o nome dEle, né? A que sobrou. Por quê? Porque é para Ele agora. Ainda que Deus tenha dado todo o conhecimento e habilidades, a glória dEle continua sendo dEle. Então que nessa noite você faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Os sonhos de Deus não morreram, os sonhos de Deus estão vivos, mas para que eles comecem a florescer, nós temos que entender quem nós somos, ver todo este processo que nós estamos passando. Nós temos que nos manter constantes naquilo que o Senhor Ele tem nos orientado, e temos que fazer com que a glória dEle seja vista em todos os lugares onde nós formos, porque aí sim nós vamos ver como José passou por todo aquele processo. Vai chegar uma hora que Deus vai nos exaltar. Você fala assim: não, mas será? Então, eu quero que você pense agora. O Espírito de Deus falou umas coisas que eu não vou falar não, depois eu falo em particular com cada um, não vou falar não, depois eu falo em particular. Aleluia. Por que você acha que é impossível? Por quê? Pelo tamanho, pelo que você pediu? Por quê? Quem é o seu pai? Não é o dono do ouro e da prata? Ele não é o dono de tudo? Então não está na hora de você crer que Ele vai te dar do jeitinho que você desenhou? Do jeitinho que você colocou na sua cabeça? Não está na hora de você começar a não mais achar que já passaram tantos anos, né? E continua do mesmo jeito? Não. Houve mudança. Houve mudança. Lembra de quando você começou? Lembra de hoje? O Senhor transformou muito. Restaura o sonho. E o Senhor pede ainda fazer uma coisa mais ousada ainda.
Lembra ele deste sonho. Ezequias lembrou a Deus. Lembra ele deste sonho. Não, mas então, não coloque tempo. Lembre ele e caminhe para ele. Lembre e caminhe para ele. Lembre e que os teus olhos estejam no Senhor, para você viver isto, que até o momento dentro de você, isso eu vou ter que falar, dentro de você, parece impossível de acontecer. Mas Deus falou assim: Ele não é o dono do ouro da prata, Ele não pode derrubar e construir novo, Ele não pode pegar, arrancar de quem tem e falar: toma, está aqui. E este arrancar não é porque Ele vai tomar, não, a pessoa vai olhar, ela vai vir, ela vai te dar. Deus pode fazer isso? Sim, Ele pode, mas Ele quer que a gente comece a crer. E quando nós cremos, Ele vai começar a mover o sobrenatural na nossa vida. E nós não vamos ficar preocupados com isso, sabe por quê? Porque nós não vamos estar ligados a isso. Nós vamos querer continuar fazendo a vontade dEle, mostrando a glória dEle, falando do amor dEle, falando da palavra dEle e mostrando todos os milagres que Ele manifestou na nossa vida. Aquilo ali só vai ser para poder testemunhar que os sonhos de Deus ainda continuam sobre as nossas vidas. Amém? Então, em nome de Jesus, ore agora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado, e em nome de Jesus, ó Pai, nós temos a certeza e a convicção, ainda, Pai, que não haja um clamor por aquilo que o Senhor disse. Pai, lembra cada um destes sonhos, lembra cada um, Pai, ali como o Senhor falou com ali Ezequias, que foi ali através, Pai, daquela organização, foi através de uma administração, para poder preparar, Senhor, tudo aquilo para os sucessores, preparar para eles, Pai. Assim também, Senhor, move em nós, Pai, porque os sonhos, os teus sonhos foram reavivados nesta noite, mas nós temos que entender, tudo condiz através de um princípio de administrar, de organizar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Então que assim seja, que esta presença, Senhor, continue, e que esta presença ative, Senhor, a nossa fé no sobrenatural, e através disso, Pai, nós possamos enxergar todas as habilidades que nós já temos, e também todos os dons que o Senhor entregou, e através de tudo isso, Pai, chegar ao propósito que foi estabelecido, Senhor, aos objetivos que foram traçados, e aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Retira, Pai, toda a incredulidade, retira todo o medo, retira agora, Pai, porque contigo, Senhor, contigo nós podemos saltar muralhas, ó Pai. Contigo o povo, Senhor, marchou, bradou e viu muralhas caindo. Contigo, Senhor, o povo andou, Pai, e viu ali um mar se abrir em sua frente. Contigo, Pai, Davi foi lá, pegou uma pedra, Senhor, e derrubou um gigante. Contigo, Senhor, nós vimos, Pai, cura, nós vimos libertação, nós vimos o Senhor nos tirar do lamaçal do pecado, nos resgatar para uma vida plena contigo. Nós vimos o impossível acontecer diante dos nossos olhos, então nós cremos naquilo que o Senhor prometeu, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pela sua presença, porque assim, Pai, como o Senhor assim o fez, que agora, Pai, estes próximos anos, nós possamos ver, Pai, e viver, Senhor querido, este nível, Pai, de colheita, este nível de preparação, este nível, Senhor, de administração, este nível de organização. Viver, Pai, da maneira que o Senhor assim prometeu para nós, não de um modo, Pai, de sermos meros frequentadores de algo, não, Senhor, mas nós vamos ser geradores de vida, Pai.
Nós vamos ser aqueles, Pai, que levarão esta presença em todos os lugares. E quando nós estivermos nos cultos, Pai, convidarmos essas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, elas serão cheias do seu amor, cheias da sua presença, cheias da sua graça, cheias, Pai, da sua plenitude. E eles virão, Pai, e também serão tomados, Pai, por este entendimento, por este conhecimento, e também caminharão debaixo, Senhor querido, da sua presença, e desta maneira que estão sendo, Senhor, ensinados e instruídos para a glória do seu nome, porque assim o Senhor nos chamou, Pai. E somos gratos a Ti, Senhor, por esta palavra, somos gratos a Ti por esta verdade, somos gratos a Ti pelo seu amor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Apresento cada um dos Teus filhos aqui presentes e aqueles que estão, Senhor, nos assistindo online, que em nome de Jesus, que aquilo que foi liberado venha agora à existência, e cada um, Senhor, tenha, Pai, este fogo, esta chama acesa, de tal maneira que eles, Pai, queimem, e esta fome, e esta sede por Ti permaneça todos os dias até a sua vinda, Senhor. Muito obrigado, Pai, graças nós Te damos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quantos creem? Vocês creem mesmo? Amém? Então quero o convite, hein? É lógico, vocês vão receber, eu quero o convite para ver, não é? Não é assim? Vocês falam, como assim? Então, nós temos que crer. A nossa parte é crer, irmãos. Só faz o seguinte: o mesmo trabalho que você tem para duvidar e ter medo, creia. É o mesmo trabalho. Ainda é capaz do medo ainda dar mais trabalho, porque crer não dá trabalho. Então muda isso, muda essa chave e comece a crer, comece a viver este sobrenatural, comece a lançar toda a sua fé, e que onde você colocar as mãos, creia, é o Senhor que está fazendo através da sua vida. Amém? Deus abençoe, que as palmas louvem ao Senhor, aleluia. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Receba em nome de Jesus palavra poderosa. Nessa mesma fé, eu gostaria de estar pedindo que os irmãos, na hora que eu estava indo abrir o culto, o celular tocou ali, uma mensagem, e uma irmã de outro ministério pediu para nós estarmos orando por uma moça chamada Janaína, que está com complicação no parto não, na sua gravidez. E ela pediu para nós estarmos orando, e eu também coloquei o nome dela no caderno de oração, e gostaria de, junto com a igreja, erguer um clamor por essa moça. A gente não conhece, mas sabe que Deus ele tem o controle da situação, e que o Senhor, através da sua fé, possa tocar no ventre daquela mulher, e tudo que foi, que a medicina disse que está sendo complicado, a gestação daquela mulher, através da nossa fé, eu creio que o Senhor está levando a cura sobre essa vida, e ela vai ter uma gravidez sossegada. Assim como falaram para minha esposa, Minha esposa, ela perdeu vários, na gestação ela perdeu vários filhos. Daí quando ela estava gestante, passou dos 3 meses ali, daí o médico falou assim, você vai ter que fazer uma gestação, a sua gestação é complicada, você vai ter que estar praticamente 24 horas na cama. Mas, glória ao Senhor Jesus, a medicina falou, mas a minha esposa não parava, ajudava os pais, cuidava dos pais, cuidava da casa, e não parava, e não foi nada complicado. Deus lhe confunde a medicina. Então nessa noite eu gostaria de, juntamente com a igreja, orar por esta moça, orar pela criança que está no ventre dela ali, que o Senhor ele possa colocar as mãos ali e repreender este mal, que foi, a medicina constatou ali, mas Deus lhe confunde a medicina, e que a partir de hoje a gravidez dela vai ser uma gravidez tranquila, e no tempo certo, essa criança, o Senhor ele vai trazer ao mundo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, nessa noite, meu Pai querido, meu Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, entramos diante da Tua presença, Senhor, para Te pedir, Pai, em prol da vida desta mulher e da vida desta criança que está sendo gerada ali no Seu ventre, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, a medicina disse que é uma gravidez complicada, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, mas Tu és um Deus que confunde a medicina, Senhor.
Vai tocando ali no ventre daquela mulher ali, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Repreenda toda enfermidade, Senhor amado Deus Santo, que está, Senhor amado Deus Santo, contra essa gravidez, ó Pai. Tu és um Deus que cura, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro ali, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Estabeleça ali todos os órgãos, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Vai de encontro, meu Pai. Vai de encontro com essa gestação, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Ah, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Prepara, Senhor, uma boa hora, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, para essa criança vir ao mundo, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Cremos, assim como o teu servo ministrou a tua palavra na noite de hoje, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Profetizamos a cura sobre a vida desta mulher nesta noite, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, Deus de glória. Também nessa noite apresentamos a cada vida, Senhor, que está escrita neste caderno de oração, Pai. Teu povo pediu oração, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Ah, Senhor, o Senhor conhece a cada um pelo nome, Senhor, o Senhor conhece a cada necessidade, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Nessa mesma fé te pedimos em prol dessas vidas, ó Pai. Ah, Senhor, entra com a sua cura sobre a vida daqueles que estão precisando de uma cura na noite de hoje, Pai. Diz a sua palavra que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai. Vai de encontro com essas vidas na noite de hoje, que eles possam ser curados, Senhor. Que haja testemunhos de cura nesta noite, meu Pai, através da nossa oração, Senhor. Porque diz a sua palavra que a oração do justo tem muito em seus efeitos, ó Pai. Então nessa noite te pedimos a cura sobre essas vidas, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, com essas vidas que estão precisando de uma libertação dos vícios, ó Pai. Senhor, Tu és um Deus que liberta, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Vai de encontro com essas vidas na noite de hoje, meu Pai. Liberta essas vidas, ó Pai querido, Pai amado Deus Santo. Pai, nessa noite também te pedimos pelos que estão desviados da Tua palavra, Senhor, da Tua presença, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Que eles possam retornar à casa do Pai, Senhor. Vai de encontro, Senhor, que aquele que está caído, Senhor. O Senhor possa estender as suas mãos, ó Pai. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, Pai. Vai de encontro com essas vidas na noite de hoje, não importa onde eles estão, meu Deus poderoso, se estão numa biqueira, se estão num bar, meu Pai. Ah, se estão numa balada, Senhor amado Deus Santo, numa cracolândia. Vai de encontro com essas vidas na noite de hoje, meu Deus. Tira essas pessoas dali, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, e coloca, Senhor, no lugar de honra, Pai. Te pedimos como igreja na noite de hoje, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, vai de encontro com vidas aqui, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, que estão passando por processos na justiça, Pai. Ah, Senhor, vai de encontro, Tu és o nosso advogado, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, advoga essa causa, Pai. Cumpra, Senhor, o Senhor querer a sua vontade sobre essas vidas na noite de hoje, Pai. Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, existem situações a qual nem imaginamos, ó Pai, mas que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro com essas situações, ó Pai. Tu és o Deus da família, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, vai de encontro com esses casais, ó Pai. Repreenda esse espírito de divórcio, espírito de divisão familiar nessa noite, te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Entra, Senhor, nesses lares, nessas famílias, ó Pai. Ah, Senhor amado, que o Senhor uniu, o homem não separa, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, te pedimos como igreja na noite de hoje, Senhor amado, Deus Santo. Vai de encontro, Senhor, com cada vida, Pai. Vai de encontro com cada lar e com cada família na noite de hoje, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Também nessa mesma fé apresentamos esse propósito de oração, Senhor. O Senhor como colocou, Senhor, como se fosse uma carta ali para Ti, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa responder, meu Pai. Cumpra, Senhor, o Senhor querer a sua vontade sobre essas vidas, sobre esses pedidos de oração na noite de hoje, Pai querido, Pai amado. Abençoa os seus dizimistas, os ofertantes da sua casa, Senhor amado Deus Santo. Multiplica os teus celeiros, 30, 60, 100 vezes mais, ó Pai. Abençoa aqueles que não puderam ofertar, vai abrir as portas, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa os teus celeiros, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite te pedimos, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, vai de encontro com cada vida que entrou por essas portas na noite de hoje, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, eu sei que a sua palavra não volta vazia, Senhor, que ela venha a ser gravada no coração de cada um, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. E que haja testemunhos de vitória sobre essas vidas, ó Pai, sobre esses lares, sobre essas famílias, Pai. Nessa noite também te pedimos pelos aqueles que estão assistindo, meu Pai querido, no seu lar ali, meu Deus poderoso, no seu trabalho. Vai de encontro com cada vida, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa operar grandemente sobre a vida de cada um deles, porque Tu és um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro com cada necessidade na noite de hoje, Pai. Graças te damos por essa noite maravilhosa, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa levar o seu povo em paz e segurança, Senhor amado, para o seu lar, para a sua casa, Senhor. Eu profetizo uma semana de bênção, uma semana de vitória na vida de cada um deles, Pai. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda as suas mãos na noite de hoje. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos.
Amém. Vou em paz no nome de Jesus. Amém.